Eu sou César Beltroli, do estado do Espírito Santo, região de Montanhas. A primeira pergunta é para o Dr. Fábio, com relação ao uso de máquinas na cafeicultura. Eu gostaria de saber o seguinte: após o uso da máquina, por exemplo, numa safra alta, no ano seguinte, com relação à incidência de doença, especificamente com relação à foma, dá diferença no ano seguinte ou não? E para o Dr. Gleidson, ele fez comentários com relação à poda em café adensado. Ele fez muita referência aos materiais da EPAMIG. Eu gostaria de saber com relação aos catucaís também plantados hoje, com relação à poda, porque a gente sabe, por exemplo, que os casos dos catimores, com a incidência de poda, tem baixo vigor. Com relação à colheita mecanizada, o que eu posso dizer é o seguinte: eu não vi nenhum caso relatado que tenha correlacionado o aumento da incidência de foma com a colheita. É claro que a colheita fere o ramo, fere a planta e seria uma entrada de doenças através desse ferimento. Mas assim, que tenha tido alguma correlação nesse sentido, ainda não me foi relatado, eu também não tenho observado. Eu não sei se os demais colegas têm algum caso sobre isso. O Santinato parece já ter uma experiência dessa natureza. O que existe é o seguinte: em regiões, por exemplo, eu vou falar do Cerrado, que a gente está mais lá, tem uma região que chama Morro do Chapéu, Morro dos Ferros, que é muito frio. Então, quando você passa a colhedeira, realmente ela fere, como também na colheita manual, a ferimento. Então, o que a gente tem feito lá, e tem aumentado a fome, evidente, tem feito o seguinte: terminou a colheita, às vezes antes até de você fazer a passagem de mão, a gente faz uma aplicação foliar de curativo, sempre na base de cobre. Sempre fazendo curativo, não tem problema. E até nas áreas normais hoje já é comum. Acabou a colheita, a primeira preventiva de foma. Foma alastrou tanto em todas as regiões que, por exemplo, na região de Capelinha, se você não fizer 4 aplicações por ano, você não colhe café. Então é recomendável, né? É regra geral. Acabou a colheita, uma pulverização específica para a foma e as coquitas. Ela tem que ser preventiva, porque a doença, em 48 horas, ela faz o estrago na sua lavoura. Outra pergunta? Gladstone. Alô? Com relação ao catucaí, na verdade, é o que eu falei no início, o tempo era curto, eu foquei mais no material da EPAMIG, que a gente trabalha com uma frequência e uma intensidade maior. Mas os resultados que nós temos para catucaí e outras cultivares de outras culturas são bons, responde bem, poda bem. Enfim, eu acho que se feito um bom manejo antes e após a poda, você vai ter sucesso. Augusto Cocatrel, Carmo de Cachoeira. Eu dirijo o questionamento tanto ao Dr. Roberto Santinato, quanto ao Dr. Casale e ao Alessandro, no que diz respeito ao braquiara no manejo do café. Dr. Santinato, seriam todos braquiaras hospedeiros do nematóide pratilentus? O Alessandro tem observado a infestação de nematóides, algum problema em relação ao braquiara? E o Dr. Casale também, que falou no Rusiziensis. Eu gostaria, assim, como ouvinte, eu fiquei em dúvida sobre usar ou não o braquiara nesse manejo. Bom, é o seguinte, o Dr. Jaime da Unesp, ele tem feito levantamentos. Eu não posso especificar para você se é a Decumbis ou se é qualquer outra braquiária, mas ele, de uma forma geral, ele viu o aumento de pratilêmicos e cofiano pratilêmicos dentro das áreas de café onde tem braquiária.
E aí ele dá várias opções. Para que você vai botar braquiária? Você às vezes pode botar nabo forrageiro, que ele controla o nematóide, você pode botar uma crotalária, você pode modificar isso aí. Então hoje, só para te falar isso do nabo forrageiro, eu estou fazendo trabalhos com o Rodrigo lá em Araxá, já tem 5 anos. A gente tem conseguido fazer 5, 6 toneladas de massa seca por hectare e com redução do exígua, do nematóide exígua, de forma significativa. Então nós temos alternativa, não precisa necessariamente plantar braquiária para isso, para fazer um deles, certo? Mesmo porque, para você fazer uma matéria orgânica externa, quando ela está disponível, por exemplo, 1 quilo de esterco de galinha, é igual a 17 passadas de trator, de roçadeira para braquiária. Ou seja, 1 metro quadrado de braquiária é igual, 17 vezes cortando ela é igual a 1 quilo de esterco de galinha. Então, se tiver disponibilidade de matéria orgânica, esterco de galinha, palha de café, você faz a matéria orgânica com isso aí. É muito mais prático, é muito mais eficiente no meu modo de ver e nas lavouras que a gente tem acompanhado em áreas de solo bem pobre, que é Bahia e Cerrado. Agora, a sua pergunta foi especial. E o que acontece, o que está acontecendo na área que a gente trabalha é realmente uma redução dos nematóides. Principalmente o exígua, que é um nematóide bem agressivo para o cafeeiro. A matéria orgânica, o excesso de matéria orgânica, ela libera ácidos graxos, segundo a pesquisa, e é um ambiente bastante adverso aos nematóides. Agora, com relação ao pratilencos, eu gostaria que essa resposta viesse do nosso colega que está aqui presente do IAPAR, Dr. Moro Cera. Qual é o prejuízo que o pratilencos causa para café? Boa tarde. Bom, na verdade, é uma resposta meio difícil para mim, porque eu sou melhorista, não sou nematologista, mas na verdade como agricultor, como agrônomo, né, que tem andado por aí, até agora eu não vi nenhum dano significativo de pratilencos na lavoura de café que fosse significativo, né? Tem sido maior de exígua, né? Agora, e nematóide realmente são problemas meloidócios paranaenses, né? Incógnitas, né? Que 2, 4 anos acaba com a lavoura. Exígua convive perfeitamente bem, né? Pratilencos eu não tenho visto nenhum relato ou visto no campo pessoalmente de dano de pratilencos de café. São coisas menores ou oscilantes. Completando a resposta aí da questão de braquiária, nós já estamos há 12 anos fazendo um manejo. A braquiária, desde que ela não fique na linha, a brisanta é muito agressiva, nós não trabalhamos, e a decumbis é que aguenta o tranco. E a gente também não faz esse número de roçadas. A gente chega a fazer 4 roçadas, porque é possível fazer a roçada alternada, injetar a luz do sistema e deixar que faça um pouco mais de massa, desde que a linha esteja controlada, e a braquiária é um dos melhores matos para se controlar na linha de café. Mais fácil de fazer esse trabalho. O problema são as folhas largas, né, que dá trabalho para a gente aí, questão de investimento em mão de obra. Mas estamos feito há 12 anos e com sucesso bastante grande, porque ela protege a parte do solo. Se não tem perca, numa fase o café é novo. Depois do meu sistema, o próprio sistema adensado vai proteger. Mas na fase inicial, a braquiária é fundamental, desde que ela esteja com a linha controlada, não tem visto problema. Como o doutor Edson comentou, aumenta a matéria orgânica, o nematóide não gosta. Uma outra complementação é que, no mesmo período de tempo, nenhuma outra planta faz tanta massa seca quanto uma boa braquiária, uma braquiária bem manejada. E no máximo 4 roçadas por ano. Máximo. Estamos trabalhando com 3, um sucesso muito bom. O que eu estou falando aqui é o seguinte:
Não é que você tem que roçar 17 vezes. Tem que ficar em conta, hoje, você reduzir proporcionalmente os nutrientes que você contém na matéria orgânica que vem de fora. Por exemplo, palha de café. Em vez de vender a palha de café para torrefação vagabunda por aí, você põe lá na lavoura. Se você pôr 5 a 10 toneladas de palha de café num ciclo da sua lavoura, você tem 90 hectares, cada ano você põe em 30 hectares, você faz muito mais teor de matéria orgânica do que você ficar fazendo roçado. É isso que eu quis dizer. Nós estamos com os trabalhos lá em Araxá, de 5 até 20 toneladas de esterco de galinha, de 5 até 20 de palha de café e de 5 até 40 de esterco de galinha. O teor de matéria orgânica parou de mexer no solo, ele volta ao que é natural. Você levanta ele enquanto você está botando maciçamente matéria orgânica. Falar que o braquiário você vai pegar uma matéria orgânica do cerrado de 2,5 para 3,5, 4, isso aí você pode ficar 40 anos fazendo que você não consegue. Mais perguntas? Boa tarde, meu nome é Felipe, eu sou da empresa Geoplanto Precisão e tenho ajudado a difundir a agricultura de precisão pelo sul de Minas, por meio de alguns parceiros que a gente tem por aqui. Eu gostaria também de parabenizar o evento, de uma grandeza preciosíssima mesmo. Parabéns a todos que organizaram e aos palestrantes que estiveram ensinando mesmo a gente durante esse dia todo aqui. Gostaria só de contribuir e também dar sugestão aos fabricantes de colhedoras aqui, que essa informação da produtividade georreferenciada tem sido uma das principais informações para se começar um processo de agricultura de precisão, né? Ela pode servir inclusive de pontapé inicial para você dispor, fazer a disposição dos pontos de amostragem e que grade utilizar, ou seja, quantos pontos por hectare ou quantos hectares por ponto você vai utilizar. Então essa informação de produtividade georreferenciada é com certeza a principal que a gente deve identificar, né, ao meu ver. Todos os outros parâmetros já são as causas, né, então eles devem ser investigados, né, mas o que a gente quer identificar é essa variação da produtividade e também do potencial produtivo, né, é o que, inclusive, a informação que essas máquinas podem dar é o que a gente vai usar para nesse trabalho de agricultura de precisão. Então, parabéns ao Marcelo, ao Santinato também, que discorreram muito bem aqui sobre esse assunto. E depois a minha dúvida também ao Santinato, se ele tem essas informações de produtividade dos outros anos. Se eu não me engano, eu vi um mapa de produtividade de um ano. Depois eu gostaria também de ver. Bom, é necessário também, ao meu ver, que se tenha parâmetros de recomendações de adubação mais atuais, né? Então é interessante a gente também levantar aqui que essa é uma dificuldade que às vezes a gente encontra num processo de agricultura de precisão, né? A gente tem já uma possibilidade de fazer a taxa variável de adubação, né, que hoje já é fácil com essas máquinas que estão disponíveis. Utiliza-se aí até a própria máquina da fazenda para isso, com alguma adaptação, né? Então esses parâmetros para recomendação é que devem ser hoje atualizados também para ajudar num trabalho desse de agricultura de precisão. Então minha dúvida é só essa, sobre os mapas de produtividade, né? E novamente parabenizo a organização do evento. Nós somos o seguinte, eu que mostrei para vocês aí, tem aquele pivô de 36 hectares e o outro de 112, ele está acompanhando aquilo lá, nós estamos na 6ª safra. Então todo ano a gente faz isso aí para facilitar a colheita. E o que tem mostrado também, no ensaio, que é de 46 hectares, eu já tenho 2 anos, aquela mapa que você viu do ano passado tem desse ano, tá certo? Então ela dá mesmo, onde eu tive 50 sacos, por exemplo, esse ano eu vou ter 30, onde tinha 30, esse ano tem 50. E esse mapa de produtividade é tão bom, que você está falando, que você cruza ele com as informações de fertilidade do solo e análise foliar,
por agricultura de precisão, você pode fazer a modificação do seu nitrogênio, do seu potássio durante o transcorrer, compreendeu? A partir de fevereiro, ainda tem tempo de corrigir produtividade. Se eu fizer o levantamento de previsão de safra em fevereiro, as áreas que eu tinha 25 sacos, eu encurtava o nitrogênio, e as áreas que eu tinha 50, eu podia esticar o nitrogênio, entendeu? E isso é possível de fazer hoje. A única coisa que não estão conseguindo fazer direito ainda é os micronutrientes, mas vamos chegar lá. A agricultura de precisão, o georreferenciamento, tem que crescer mais e nós temos tudo para avançar, já temos tecnologia, o sensor de colheita, eu estava falando aqui com o professor Fábio, acho que talvez tenha que incorporar um medidor de umidade, já deve ter isso, né, um sensor de capacitância, que aí é possível gerar informação adicional, não só a produção, mas a maturação dos grãos, né, e sobre qualidade mesmo, né, da produção colhida, em termos de maturação. E o georreferenciamento, a gente vê pouco, mas a tendência, o INCRA quer o georreferenciamento, eu acho que em 2020, completo, né, de fazendas pequenas já vão ter que ser georreferenciadas. Então, querendo ou não, a gente tem que entrar nesse campo, né, tem que começar a pesquisar mais, entender mais sobre isso, até o produtor, nem que vá utilizar a agricultura de precisão no manejo, mas pelo menos o georreferenciamento das lavouras, o contorno das áreas, isso aí já é um ganho muito grande, né? Porque às vezes fica muito complicado para o produtor trabalhar com volume de dados, né? A gente que trabalha com dados na ciência sabe da dificuldade disso. Então, pelo menos começar a fazer o levantamento dos cantos das áreas, o contorno das lavouras, começar por aí, e depois ir avançando para chegar no ponto de mapear planta por planta, né? Mas primeiro começa pelas bordas e já vamos estar evoluindo bastante. Com relação ao que foi falado das máquinas, nós temos hoje no mercado disponível o projeto da Jato com sensor que faz o mapa de produtividade. Na Universidade de Lavras nós também estamos trabalhando num modelo de sensor que possa fazer com uma precisão um pouco melhor a renda do café, que esse é o grande problema. Você colhe o café coco e depois você vai fazer o mapa em cima de café beneficiado. E com o Gabriel Ferraz, que é um doutorando que está no nosso programa, hoje professor da Universidade do Rio de Janeiro, nós estamos trabalhando metodologia de adubação, revendo todos os critérios de metodologia de adubação, justamente pensando na cafeicultura de precisão, que é o termo que a gente tem adotado. Então as coisas vão evoluir. Se a gente pensar em mecanização hoje, a nível de pesquisa, a gente poria todo esse grupo dentro de um Fusca. Em agricultura de precisão daria uma moto. Quer dizer, nós temos que aumentar o nosso grupo de trabalho. Eu tenho contado aí com o Gabriel, com o Rogner, para fazer esse trabalho. Associamos com o Santinato nas pesquisas que ele vem fazendo em agricultura de precisão. Está aqui o Marcelo também, que está nos auxiliando. Ou seja, o desafio está posto. Estamos trabalhando nesse sentido, nessa reta. E eu acredito que em breve a gente vai ter novidades aí para a gente trazer realmente um produto já aplicável ao produtor de café, à cafeicultura. Sim, eu até gostaria de parabenizar e também lembrar, eu sou um dos discípulos do José Paulo Molim, da Exalc, fiz um mestrado com ele lá e consegui participar de alguns projetos, inclusive bastante antigos na fazenda do Sr. Rui Bonini, junto com o Gustavo Paulin, com essa turma toda. Então gostaria também de lembrar o José Paulo Molim, que também tem trabalhado bastante com isso e realmente é de grande valia trabalhos de agricultura de precisão e essa melhoria, essa atualização da parte de recomendação dos parâmetros todos que estão ligados aí. Eu também me coloco à disposição para integrar esse grupo. Sem dúvida, já dá uma moto e meia. Mais alguma pergunta? Ali, Érico. Eu tenho uma pergunta, aproveitar que eu já estou com o microfone aqui, para o Gladstone.
muito interessante o posicionamento dos cultivares. Eu vejo que isso vem crescendo e eu acho que a gente tem muito como avançar nessa questão de colocação de cultivares em diferentes ambientes de cultivo. Num ponto você discordou basicamente da preleção do Dr. Hélio Casale, que é com relação à condução com livre crescimento sem desbrota, em algumas situações. E o Dr. Hélio foi bastante enfático da importância da desbrota. Isso eu acho que é uma coisa que houve um movimento em determinado momento em que se deixou muitas lavouras sem desbrota, com livre crescimento, e de alguns anos para cá a gente vê que voltou com bastante força a questão da condução com desbrotas. Então eu acho que dá um debate interessante aí a colocação em que situação, Gladson, você está exatamente recomendando, porque a gente vê que a partir de um determinado número de hastes a gente começa a perder produtividade ao invés de ganhar, né? Um número excessivo de hastes por hectare. Então, para esclarecer um pouco isso, para mim não ficou claro. Obrigado. Bom, você viu na verdade o tempo era curto, então a colocação ela é no seguinte sentido: o que a gente preconiza para a cafeicultura mecanizada é no sistema, vamos falar no sistema mecanizado tradicional, os dois tipos de poda, o decote e o esqueletamento. E decote e esqueletamento para a cafeicultura mecanizada acima de 2 metros. Então, nessa situação, onde a gente visualiza o adensamento aumentando a cada ano, né, em função da potencialidade das máquinas, a recomendação é não fazer o sistema de desbrota, tá? Na situação de decote ou decote com esqueletamento acima de 2 metros. Nos casos que eu tenho poda, que é a base da nossa cafeicultura, onde os cortes eram 1,5 m, recepa alta, recepa baixa, decote 1,80, quando a gente falava o máximo, decote 1,80, decote 1,60, aí é uma outra situação, é o que eu falei. Para adotar o sistema sem desbrota, você tem que trabalhar a planta de maneira que, a partir daí, a sua poda seja em cafeiros acima de 2 metros. Tá? Abaixo disso, no sistema tradicional, então eu recomendo a poda que é para ajustar a copa da parte aérea. Então, foi dentro desses dois sentidos. No caso do esqueletamento de safra zero, o sistema de safra zero é um sistema que a gente tem acompanhado vários resultados, que não tem sido feito desbrota, até porque a renovação ela a cada 2 anos, né? Então uma situação tradicional. Então, são informações, são observações de campo e resultados de pesquisa que tem mostrado que nessa condição, acima de 2 metros, que nós queremos aproveitar o tamanho da planta e aproveitar os benefícios das máquinas, né? A gente não está fazendo essa operação por questão de custo e em função dos resultados que estão sendo observados, tanto a nível de experimento quanto a nível de campo. Abaixo disso, a desbrota ela se faz necessária para recuperar a parte aérea da planta. Bom, eu quero fazer pergunta antes, mas já foi feita essa pergunta, mais ou menos dentro dessa mesma linha, né? O Gladstone e o Alessandro, né? Sobre mecanização do café adensado. Eu sou do Paraná, do Iapar, né? Que é todo adensado. Bom, realmente lá, a tendência agora é 2,5 metros entre pilas, né? Meio metro a 0,7, 0,8, de acordo com a cultivar, né? Para as cafeiculturas adensadas mecanizadas. Então está mais dentro da linha do Alessandro, mas está indo muito de acordo, né, com a tendência futura. Só aí nesse caso entramos para o lado do Gladstone, falou de desbrota, né, cultivares, né. Então eu queria complementar que cultivares, no caso, nós teríamos cultivar de porte alto e porte baixo, que seria diferente a altura de decote, né. Essa distância de esqueletamento 30 centímetros, 50 centímetros, então, se esqueletar muito longo, começa a invassorar, sabe? Principalmente cultivares de porte baixo, que é o ideal para plantios adensados, no 2,5 metros. Então está muito difícil essa área de novas cultivares, né, Gladstone? Você falou muitas variedades,
todas excelentes produtividades, né? Fisiologia de produção completamente diferente. Então, aí tem ramificação diferente, época de maturação diferente, né? Diâmetro diferente, né? Então, germoplasmas diferentes. Então, aí haveria necessidade, né, de fazer muito mais pesquisas em decote, altura de decote, distância, né, de esqueletamento de acordo com ramificação, produtividade, né, e região de cultivo, espaçamento, se é 2,5 metros, 2,70, 3 metros, ou até mais, né. Então, só uma observação para Alessandro e Gladstone, né, que cultivar e espaçamento e mecanização tem uma íntima relação que teria que começar a explorar a partir de agora. Tem muito mais, não daria para discutir num período tão curto como esse aqui. Muito bom. O que a gente tem observado, quando a gente coloca lá aquela questão de 30 a 50 centímetros, você pega um material de porte alto, um Bourbon, um Mundo Novo, um Icatu, a distância entre os nós ou entre nós é em torno de 3 centímetros. Então, se eu corto a 30 centímetros, eu teria 10 gemas, 10 nós, né, entre nós, com a capacidade de brota. Se eu faço isso num material de porte baixo, que em média dá em torno de 2 centímetros, eu teria em torno de 15 entre nós para gerar uma nova brotação. Então, isso é uma coisa que nós vamos avaliar também para criar um padrão, tá? Então, o que nós temos colocado no material de porte alto, você precisa cortar um pouquinho mais longe em função dessa distância do número de entrenós. O material de porte baixo se aperta um pouquinho mais para manter o mesmo número de gemas, que dá em torno de 30 centímetros de diferença. Nesse caso, poderia ter um palmo, né? Poderia ter tanto 6 nós como 12 nós. Então, em vez de ter 4 ramos compridos, grossos, produtivos, né? Poderia ter 10, 12 ramos finos com mais doenças, né? Menos produtividade e mais dificuldade de fazer a própria colheita mecanizada. Doutor Tomoro, para o Paraná e para a montanha, o doutor Fábio falou aqui sobre fazer as banquetas. Essa é uma saída. Uma segunda saída, você está se viabilizando aí, é o Safra Zero. E o Safra Zero tem um limitante mais ou menos grande. É como tirar esse café do pé. Tem 2 possibilidades boas agora. Uma delas é a tal de papagaio. Uma máquina, um implemento, um equipamento relativamente caro, faz um trabalho bonito, mas tem uma solução um pouquinho melhor que essa. E eu gostaria que o Eric falasse sobre essa segunda opção. Aí, Eric, você está sendo chamado a explicar. Eu vim fazer uma pergunta e fui perguntado. Bom, até aqui é um simpósio onde a gente, produtor, temos que bater palma para esse pessoal, professor Fábio, porque quando um pesquisador, doutor, pós-doutor, que está sentado ali, escuta ideia de produtor igual nós temos que bater uma salva de palmas para esse pessoal que está aprendendo, trazendo lá de dentro da universidade e trazendo tecnologia para a gente utilizar. Coisa de antigamente, a pesquisa, ela para poder trazer o resultado para nós produtores era 20 anos. Hoje, com 5 anos, já tem dado de colheita que nós estamos usando aqui. Então, isso é muito importante. E, comentando sobre isso que ele disse, nós acreditamos, através da união dos pesquisadores, e deixo aqui uma cobrança do pessoal da Emater que não está presente, que eles que são os difusores da tecnologia tinham que estar presente, é uma instituição nossa. Eu, como cidadão, preciso dar essa cutucada nesse pessoal. Mas a parte, nós acreditamos que a parte da colheita em lavoura adensada de montanha, em pouco tempo vai estar solucionada, porque vai voltar a pujança da cafeicultura, principalmente no sul de Minas, com relação à colheita, porque nós já estamos trabalhando esse ano com um sistema de colheita com poda. Ou seja,
duas operações numa só. A gente está esqueletando as lavouras, pegando os galhos com café e batendo em máquina de colher milho. Essas máquinas vão ser adaptadas, a MIAC já fez uma máquina para o Conilon, mas funciona muito bem para o Conilon, mas ainda para nós tem que ser melhorado. E isso vai ser muito mais rápido que a gente imagina. Então, esse é o novo sistema, que o professor Fábio já vai estar trabalhando esse ano, no ano que vem, e acho que em pouco tempo vai ser uma ótima solução, inclusive para o mecanizado em área plana. Nós acreditamos nisso, que o custo reduz muito. Bom, agora a minha pergunta é com relação a um tema muito discutido em esferas diferentes dessa esfera, infelizmente, que é o custo de produção. O Rodrigo está ali, não recebeu nenhuma pergunta. Mas eu acho que hoje, cada dia passa, igual eu disse, antes era 20 anos, hoje é 5, amanhã o custo de produção vai ser com 2, com 3, a gente vai estar discutindo cada vez mais. Mas, Rodrigo, uma coisa que me deixa um pouco preocupado é que toda vez que discute custo de produção, cada um tem o seu, e todo mundo não chega a solução nenhuma, e para a discussão, e não pode parar. Porque você mesmo disse que o custo do capital imobilizado no café é altíssimo, de R$500 a R$1.600 por hectare. E isso num custo médio de R$8.000 que você mostrou dos seus clientes em Araxá, significa de 12% a 20% do custo. E eu quero fazer essa pergunta para você, porque eu sempre faço conta da atividade cafeeira, atividade econômica cafeeira, e a conta não fecha. Principalmente agora com café de R$330. Porque a gente está vendo 260, 270, 250 de custo, e não é real. Não é real, porque o que nós temos imobilizado é altíssimo. O custo da terra tem que ser sempre mencionado. O custo da taxa de juros, do custo de oportunidade, sempre tem que estar implícito no custo. Então eu peço encarecidamente que trabalhe sempre na metodologia correta de custo para apresentar em qualquer hora, em qualquer apresentação, aonde quer que esteja. Porque isso é um custo que está chegando para as nossas autoridades mascarado. E aí ninguém está fazendo nada para tentar valorizar o nosso café, para melhorar o preço. Isso é importante. E aí eu te pergunto, dentro desse custo de terra, desse custo de oportunidade, desse custo de capital imobilizado, de depreciação, existe um fator que eu acho importante de ser trabalhado, discutido. Ninguém consegue ter uma propriedade cafeeira com 100% de lavoura cafeeira. E aí todo mundo pega e coloca o custo da terra que está o café. E o resto? O mato, o pasto, a área da infraestrutura, isso tudo tem que ser embutido. Não estou falando aqui da área de milho, de nada, mas tem que ter uma metodologia que contemple isso, porque se amanhã uma pessoa de outra atividade quiser virar cafeicultor, se ele vai comprar 10 hectares de café, no mínimo aqui em Três Pontos, na nossa região, ele tem que comprar uma fazendinha de 20. E quanto custa isso? Então, essa é a pergunta. Parabéns, Fer. Obrigado. Oi, só para a gente esclarecer uma dúvida aqui. Eu apresentei os custos, aí na sua opinião, esses custos são reais ou não? Só para a gente ser claro. Reais? Do que eu apresentei. Reais, acredito que seja real. São muito reais. Bom, vamos por partes. Eu falei aqui na apresentação, primeiro é o seguinte, eu até comentei com o Santinato, muitas vezes as perguntas não vêm porque é uma verdade e ela tem que ser dita. As pessoas não entendem de custo de produção. E principalmente, nem porque elas não entendem, é porque elas não fazem o custo de produção. Eu falei, tudo que foi falado aqui, certamente vai ser utilizado pelos produtores
na propriedade. O que eu falei dificilmente vai ser utilizado, tá certo? Não sei se você conhece a metodologia do projeto que eu trabalho, né? A gente vai sim, vai até o fim, sabe? Os custos de produção, eles são gerados e discutidos, e é um trabalho, não vou dizer que ele é complicado, mas ele sempre encontra barreiras. Eu apresentei uns dados aqui, 39 sacos por hectare. 39 sacos por hectare permitem que o custo de produção seja de R$260. Total. O que nós temos ali? Igual eu expliquei, temos os imobilizados, tá certo? E, inclusive, discutimos, eu não passei aqui, nós discutimos os valores da terra na taxa de retorno, né? Nós colocamos todos os valores de imobilizado, analisamos com a terra e sem a terra. Mas há 10 anos, eu apresentava custos de produção, e até 2, 3 anos atrás, que faziam com que os produtores saíam da atividade. Foi uma luta enorme, foram bravos, entendeu? Porque os custos não fechavam, igual você falou. Quando nós tínhamos o preço do café, o preço pago pela saca, R$250, até mesmo lá em 2001 a 105, os valores diretos, eles empatavam quando as produtividades eram boas. Quando as produtividades não eram boas, eu digo assim, acima de 30 sacos, de 28 sacos, o produtor ia morrendo lentamente mesmo, tá certo? Então, é basicamente isso. Os custos têm que ser contemplados sim, as metodologias, como você falou, elas são diferentes. Se nós fecharmos essa sala aqui e formos discutir metodologia, elas vão divergir mesmo. Viçosa vai divergir de Lavras, que vai divergir da Exalc, que vai divergir da FGV e por aí vai. O importante é o seguinte: você aderir a uma metodologia, seguir aquela metodologia, analisar os dados e ver se os dados, e observar se os dados realmente são condizentes com a sua situação. Igual você falou, isso aqui mostra, mas não fecha, então tem alguma coisa errada. E principalmente eles têm que ser aplicados corretamente, tá certo? O projeto, não estou falando que tem que existir, mas no caso nosso eu sei que dá certo, porque o técnico vai uma vez por mês na propriedade e coleta os dados. Fica lá enchendo o saco do produtor, porque ele tem que entregar os dados. Antigamente eu recebia os dados em papéis, hoje eu recebo em planilhas de Excel. Algumas propriedades já vão montando os seus softwares dentro dela, uma conquista depois de 10 anos, entendeu? Então é isso, e principalmente se a metodologia utilizada te permitir comparar com a de outras propriedades. Eu não sei se foi isso que você perguntou, porque o questionamento foi longo, eu tentei ir relembrando aqui suas colocações e tentando responder a contento. Se tem mais alguma coisa que ficou faltando, por favor, me lembre, eu vou responder agora. Não, seria mais ou menos uma provocação em cima do tema, mas é isso mesmo, a gente sabe do problema de metodologia, mas a gente precisa trocar mais informação sobre isso, principalmente nessas instituições que fazem isso, para tentar chegar o mais próximo possível de uma realidade do custo de produção brasileiro. É lógico que nós sabemos de diferença de produtividade e tudo mais em região, da mecanizada, da manual, nós sabemos. Só que o que acontece é o seguinte, muitas vezes está faltando alguns itens que impactam mais esse custo. Só para finalizar é o seguinte, quando a gente faz coleta de dados, a gente apresenta a média. Como dizem, né? A média nem é sempre satisfatória, você pode estar com a cabeça no forno e o pé na geladeira. E é igual o professor falou, o lampião não mostra onde você vai pisar. Mas nós apresentamos muitas vezes, numa situação como essa, custos de produção a R$500, R$600. Entendeu? Igual eu falei, tem situações que você tem lá R$460 imobilizado de capital, como você também tem R$1.600. O cara de 460 está comprando a fazenda do camarada de 1.600. É assim que funciona, infelizmente é assim. A prefeitura não está falindo, estão falindo quem, infelizmente, não está conseguindo acompanhar essa corrida, essa competição que está instalada aí, tá certo?
Ia falar mais uma coisa, infelizmente acabei esquecendo, mas... e os números que chegam sim, e o governo tem o conhecimento do caos que é a condição financeira de um número enorme de propriedades, do maior número delas. Só que aquele negócio, eu tenho aqui 3 opiniões. Eu vou usar qual? Vou usar, muita gente faz isso. Uso a que melhor me convém, tá certo? Infelizmente, muitas vezes a coisa acontece dessa maneira e está errado. Muito bem. Demorou. Só fechando. Pode? Sim? É que eu, relacionado com o professor Rodrigo, né? E com o Alessandro, a questão da mecanização do café adensado, né? Realmente o Gladstone também falou, né? O futuro é produtividade, né? Produção para reduzir o custo e aumentar a lucratividade. Nosso objetivo não seria produzir café e colher mecanicamente a todo custo. Então nós temos que ver a parte do custo que está escondido. Talvez metade do custo esteja oculto, né? O pessoal só fala do custo variável, que é muito variável ainda dentro dela, né? Mas o custo fixo pode representar 40% ou 50% do custo total. Isso é muito grave, está deixando a maior parte do custo importante para trás. Verdade. Por exemplo, só citando dois problemas, né? É o custo da mecanização, vamos supor, é R$1 milhão para mecanização, a depreciação pode estar custando R$100 mil por ano. Em 12 meses seria R$8 mil líquido que estaria perdendo no sucateamento. O valor da terra é R$500 pelo menos de arrendamento por ano por hectare. Em 200 hectares vai quanto? Mais R$8 mil líquido, R$16 mil líquido por mês que estaria sendo oculto como prejuízo aí, sabe? Então aí o adensamento mecanizado, com 20 sacos, com possibilidade de ter totalmente mecanizado, com adicional de 20 a 30 sacos beneficiados por hectare por ano, na média de 10 anos, talvez isso no sequeiro não é nem irrigado, né? Daria um ganho extraordinário para pequenas propriedades, né? Como é o caso, né? Você já passou do pequeno para grande. Então, professor Rodrigo, né? Precisava levantar essa questão de apenas 2 fatores, né? Fora as outras aí, para encurtar a coisa. Tá. Então, eu acho que valia a pena comentar sobre o custo alto da mecanização, o custo alto da terra. Tá. Então, você trouxe em relação ao adensamento. Eu acho que nem está em questão aí, assim, lógico, a mecanização está em questão, mas ela favorece muito. Igual eu falei, a gente tem que medir, tem que ver a viabilidade dela para cada propriedade. Agora, vocês estão trabalhando muito com cafés adensados. Eu acredito que vocês estejam no caminho certo. Acredito não, tenho certeza. A melhor rentabilidade é sim da propriedade adensada, do café adensado, tá certo? O que nós encontramos são dificuldades na condução dessas lavouras, né? Precisa-se de mecanizar melhor se apresentar melhores condições de mecanização. Mas as propriedades com as quais eu trabalhava e tinham lavouras adensadas, as lavouras adensadas elas eram mais rentáveis do que as lavouras convencionais. Por quê? Justamente pelo fato pelo que o senhor colocou. O bem mais caro, não tem dúvida, é a terra. A melhor eficiência na utilização desse bem imobilizado é justamente o aumento da produtividade sobre ela. Mas mecanizado, né? Totalmente mecanizado a pequena propriedade com adensado. É igual eu estou falando. Viável. Não, sendo ou não sendo adensada, né? Se você tiver condições de conduzir a atividade adensada, sendo ou não mecanizada, você tendo condições de conduzir essa atividade, lavouras maiores ou lavouras menores, ela é mais viável. Tem uma propriedade que eu atendo em Ibiá, são 230 hectares, plantamos uma área de 36 hectares. Nesses 36 hectares, em 10 nós dobramos a área. Por via das dúvidas, o que nós fizemos? Nós colocamos uma linha Catucaí, tem as primeiras produtividades, posso estar enganado, o Gladys me corrige, né? As primeiras produtividades são muito altas, e colocamos na linha que ia permanecer Catuaí, que é até hoje o zebu do cerrado que a gente chama, né? Nessas áreas onde nós adensamos, a rentabilidade ela é muito maior.
a produtividade é muito maior, ele traz rentabilidade. Ele veio aqui no sul de Minas, buscou alguma coisa, alguns maquinários, mecanizou. Nós estamos até a terceira safra, vamos eliminar uma linha agora. Desculpa, não sei se é isso que você perguntou. É só isso, né? Que o caso do Alessandro, né? Ele mostrou um exemplo prático de que 2,5 metros pode ser mecanizado com animais ou com microtratores. No caso, no microtrator Yamaha ou Tobata, entra perfeitamente no lugar de animais. Você citou o exemplo viável de animais, mas também é perfeitamente viável o microtrator Yamaha ou Tobata. Posso por favor? Vamos fazer o seguinte, vamos limitar a mais uma ou duas perguntas, para que, pelo adiantado do horário, a gente possa estar encerrando o nosso debate. Está sendo muito rico, muito interessante, mas alguns dos nossos palestrantes ainda devem retornar de viagem. Comunicando também que tem técnicos da Emater sim participando do evento, talvez não seja um número muito grande, mas eles estão participando, inclusive a Emater é nossa parceira na organização do evento. Mas a minha visão aí quanto à questão de custo em geral, o sistema nosso com as coletas mecânicas da árvore do chão está ficando muito viável. Eu, como tenho a oportunidade de ser produtor, eu vejo a realidade do produtor bem de perto e vivo. E a gente tem realmente a visão sempre de, se eu puder produzir matéria orgânica com o próprio pé de café, com a braquiária, para mim é melhor. É a minha visão de produtor. Quanto a desbrota, eu vejo também os encargos sociais vão nos levar a parar de desbrotar também. E vão para o safra zero. O safra zero vai gastar menor quantidade de máquina, que também não adianta máquina se não tem café para colher. Então a gente vai direcionar. Mas o safra zero vai depender também do stand. E quanto maior o stand, maior possibilidade da gente ter resultado. Então eu vejo a cafeicultura forte. Hoje a gente usa animais, mas nós já estamos com algumas ideias aí com o Zé Eustáquio para desenvolver alguns equipamentos, e vai o professor Fábio também, para a gente modernizar esse sistema e chegar ao ponto de pulverizar, levando 2 ruas e fazendo herbicida junto, um sistema bem integrado aí e bem competitivo. E a questão de custo, realmente, as propriedades, a terra é um custo altíssimo, que nós vamos ter que aproveitar cada dia mais da melhor forma, e o adensado, a pesquisa brasileira já mostrou que é muito mais rentável. Quem fez conta sabe disso, e o que a gente precisa mecanizar é acertar essa mecanização para criar uma agricultura realmente competitiva, ok? Professor Fábio, na sua pessoa eu cumprimento todos os organizadores desse evento e parabenizo, porque mais um ano nós percebemos a grande ascensão desse evento, que é tão importante para a cafeicultura. Esse debate ele se faz necessário e talvez seja ele a razão principal de estarmos reunidos, porque através do debate nós trocamos ideias, surgem novas ideias, novas provocações, e nós percebemos que cada apresentação que ocorre, às vezes acontece até mesmo um confronto de ideias, o que é muito bom. De repente nós percebemos aí a apresentação de utilização de braquiária, que não é indicado porque há a possibilidade de induzir ao nematóide. De repente nós vemos um trabalho com a braquiária que está dando um resultado fantástico. Então nasce aí uma provocação para que a gente tenha um rastreamento melhor desses pontos que se divergem, não é isso? Nós vemos aí também a discussão da poda do café. Fala-se muito em esqueletamento do café. E eu percebi, eu tenho catalogado, registrado, filmado erros grotescos na cafeicultura por má interpretação da poda do café. O produtor ele não está preparado para compreender o que é esqueletamento e o que é desponte. Quando administrar o esqueletamento e quando administrar o desponte. Qual a forma de gerenciar essa operação? Eu registrei no Goiás, no ano passado, 200 hectares de café, espaçamento 3,67 por meio, um estande de 5.450 plantas por hectare,
que teria que ter manifestado na safra de 2011 no mínimo 100 sacas de café por hectare, porque isso eu já registrei, e registrou apenas 15 sacas por hectare e 55 sacas por hectare. Foi um prejuízo nada mais, nada menos que 7.500 sacas de café. No entanto, uma lavoura minha, uma propriedade experimental, eu consegui num estande menor 4.500 pancas. Alessandro teve lá logo em seguida, eu consegui variando de 90 a 110 sacas por hectare em café sequeiro. Agora, o que ocorreu? Colocou-se o equipamento para fazer a poda e virou as costas. O operador ele compreendeu que ele estava ali para cortar café. Ele não sabia definir qual a distância que deveria ser administrado esta poda. Então fica aqui enfatizado o grande cuidado e a grande frustração que muita gente está tendo com a poda do café, por compreender que podar café é simplesmente cortar. Tem muita gente jogando safras inteiras de café, podando a altura errada, simplesmente para dizer que vai ficar mais fácil a colheita, seja manual, seja mecânica. Nós temos que compreender que o primeiro objetivo da produção é colocar o café no pé. E muitas vezes nós estamos fazendo uma poda baixa, jogando em torno de 40, 50 centímetros do ponteiro fora, que representa muitas vezes a primeira safra grande de uma lavoura nova. Então, são pontos como esse que tem que ser muito bem sinalizado para que se defina o que é desponte, o que é esqueletamento, quando que se define a poda, e lembrando que a poda do café se define o dia que você planta. É através de cada safra que você já tem o plano estratégico para administrar a poda do cafeeiro. E finalizando aqui para o Rodrigo, quando ele falou que o café na faixa de 39 sacas por hectare, R$260 parece um ponto de equilíbrio, se bem entendi. Mas eu acho que no sequeiro, manter uma média de 39 sacas de café por hectare é um desafio muito grande. Então, o que conclui aí que, de fato, o produtor que tem que aprender a ter uma linguagem Excel da sua atividade, e não Word, não emotivo. Nós temos que aprender a fazer contas antecipadamente as nossas ações. Então, fica aí meu breve relato e agradeço pela oportunidade de usar esse microfone. Nós vamos fazer, tem mais uma pergunta. Podemos encerrar nessa última pergunta? Sim, nós vamos fazer a resposta aqui ao Dedé e depois mais uma pergunta. José, você tocou num ponto fantástico. Duas coisas, uma para ele, para você e outra para ele. Quando você vai podar uma poda mecânica e o terreno está inclinado, e solta o trator e não vai ver, de um lado corta rente do tronco, do outro lado corta larga. Isso é falta de administração. E o cara, operador, está guiando o trator, ele não está sabendo o que está fazendo. Isso é falta de administração, ponto. E segundo, quando a gente bota um filho no mundo, a gente tem uma obrigação de cuidar do filho. Você planta uma mudinha de café e dá uma desbrotadinha, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, é uma desbrota num custo desse tamanho. Você bota a muda no chão e não desbrota, quando você vai acordar, você não consegue mais fazer. Falar em desbrota, em café que já passou 1 ano, 2 anos sem desbrota, ninguém faz. O custo é muito elevado. Então, é uma opção. Você bota o filho no mundo, trata de cuidar. Os 3, 4 primeiros anos, você leva ela bem desbrotada. É barato, barato, barato. Barato, barato mesmo. Agora, abandonou 1 ano, você perdeu o pico. Mais uma pergunta? Bom, meu nome é Vinícius, sou engenheiro agrônomo, sou orientado do doutorado do professor Graça. Queria fazer uma pergunta para o senhor Alessandro. Pensando, não só como eu, como vários outros aqui viram a apresentação do senhor, viram também o trabalho do senhor lá na fazenda AP, lá em Piauí. E uma dúvida que eu venho trazendo para mim, desde que quando eu vi a reportagem, é o seguinte: quais são os cuidados que tem em relação ao magnésio? Porque a relação com a relação médica que o professor na volta falava anos atrás de 9:3:1, potássio, cálcio, magnésio, então a relação de maior produtividade era uma relação, vamos dizer assim, de maior equilíbrio. Assim como a lei de Liebig lá,
com a lei do mínimo, ou seja, se você passar um pouco do barril, exceder certas coisas, vai decair. Se você faltar algo, não vai ter incremento em produtividade. Então, complementando isso, eu vi no Congresso dos Leitores sexta-feira ano passado em Posto de Caldas que um trabalho do Horácio Fagundes lá que a aplicação de 18 toneladas de gesso por hectare estava aumentando em relação ao cálcio magnésio em profundidade. Qual que é os cuidados que o senhor tem lá na fazenda do senhor em relação à quantidade de magnésio aplicado, porque o senhor está sendo fonte de sulfato de cálcio e fonte de potássio na casca de café que o senhor aplica, e o que o senhor vem observando as camadas em profundidade nessa relação? Obrigado. Boa pergunta. A gente tem observado o seguinte: o magnésio é a bola da vez já há alguns anos, quando o agricultor começou a trabalhar bem o potássio e com isso o magnésio via calcário sem incorporar. Então, como eu mostrei na minha apresentação ali, que eu era de mecanização, mas como vinha a operação de gesso, eu coloquei o seguinte: então, a relação que eu encontrei, porque eu trabalho muito com a análise de folha, então, na análise de folha, eu tenho exame de sangue da planta. Eu tenho, onde tem raiz da planta, eu estou contabilizando. E o que eu observei é que áreas que também não tinham alta dose de gesso, e hoje todo mundo está tendo que trabalhar magnesita aí, é uma das opções, tem outras aí no mercado, mas eu tenho utilizado com mais sucesso a magnesita. Como também tem que se utilizar em áreas que não tem gesso. Então, na verdade, hoje a realidade é que nós temos que, por causa do potássio, no meu ponto de vista, quando você põe uma palha de café, você agride muito mais o magnésio do que com o cálcio. Porque todo mundo que foi me visitar achou que minhas lavouras iriam estar todas com uma deficiência de magnésio muito grande. E os resultados de folha, usando a magnesita, eu acho que quase que a mesma coisa que o pessoal está usando aí na área que não tem gesso. Então, é colocar magnésio e colocar molibdênio na foliar. A molibdênio é muito simples e o que nós temos visto que esse enraizamento tem provocado, a planta pega o tanto de cálcio, até eu queria que ela pegasse mais cálcio e não consegue subir tanto cálcio assim. Então, a planta auto-regula. E a questão do magnésio, eu não vi diferença praticamente nenhuma das minhas áreas, porque eu também dou assessoria com a minha equipe a 23 mil hectares. Então tem áreas que ninguém usou gesso. Então nessas áreas também estamos tendo que usar magnesita normalmente, à medida que a análise foliar pede. Então a relação no solo, ela não foi tão importante quanto o potássio e o magnésio. Então a relação, na prática, eu pude observar isso. E eu estou fazendo manutenção de magnésio normalmente, como eu acho que as formas de café tem que mudar. Até você do 20-0-20, vamos ter que botar um 19-0-19 aí, com magnésio móvel. Do meu ponto de vista, nós vamos ter que evoluir. Tem muitos anos, 20, 30 anos, usando potássio de qualidade. E o calcário, se ele pudesse incorporar, era ótimo. Mas como na cafeicultura, depois de plantado, ele é lento e tem resposta baixa no fornecimento, principalmente do magnésio. No meu entendimento, de 23 anos, fazendo 3 análises de folha por ano. Então, acho que eu tenho alguns dados aí. Então, na folha, não tem problema. Tá certo? Eu diria tranquilo, desde que você, que é o agrônomo, acompanhe, olha a análise de folha e faça a correção. Doutor Hélio, quer complementar aqui? O que eu queria falar, você já falou. A complementação do magnésio com a magnesita, sem problema, e sem as consequências de um calcário mais ou menos bem dosado. Isso é comum. Uma hora cai mais, outra hora cai menos, ele é mais complicado que o gesso. E a complementação, quando você bota bastante enxofre, tem que ter um complemento de molibdênio. Não tem dúvida, você não pode escapar. Só botar gesso e sair correndo sem molibdênio não é a melhor resposta. Obrigado. Pessoal, a gente vê que realmente o simpósio alcança o seu objetivo, que é o debate, as questões que devem ser melhor estudadas e trabalhadas. Nós começamos a Expo Café em 98, em 2 dias de evento.
e pelo volume de máquinas que poderiam ser apresentadas, passamos para 4 dias, depois reduzimos para 3 dias, que é o que se faz hoje. E se a gente tivesse realmente maior oportunidade, a gente teria aqui pelo menos assunto para estar debatendo pelo menos mais um dia. Mas está de bom tamanho o dia de hoje. Eu acho que o aproveitamento foi muito rico, muito bom. Eu agradeço a presença de todos, agradeço aos palestrantes terem vindo, aceitado o nosso convite. Alguns deles ainda vão ficar aqui, que vocês teriam a oportunidade de estar abordando pessoalmente. E assim eu devolvo a palavra para o nosso cerimonial, para que a gente possa estar encerrando o evento. Obrigado.